Bom dia, Marcos. Tudo bom? Eu não consegui responder ontem, eu vou responder agora. Essa disputa de ideias penso que rolou conveniências humanas para aprisionar a galera. Tudo bom? Eu queria te recomendar um livro. Eu tenho vários livros aqui, né? PDF, que eu queria te recomendar, se você quiser ler. Esse daqui ele tá em inglês, tu vai ter que traduzir ele, página por página. Mas é importante para tu entender o que estava rolando lá no primeiro século. Lost Christianities. Esse é um livro de Bart Ehrman. Ele é um agnóstico, mas, porém, ele não é aquele cara que está tentando fazer você desacreditar da fé. Pelo contrário, ele, ele é um cara 100% honesto naquilo que ele está trazendo, né? Eu tenho algumas pequenas discordâncias com ele aí no finalzinho de algum livro aí dele, pequenas discordâncias, mas nada que afetam o contexto daquilo que ele está trazendo. Sobre o que aconteceu lá no primeiro século. Então, existiam vários tipos de cristianismos, entre aspas, lá no primeiro século, né? Vários tipos de cristianismo, vários tipos de crenças acerca de Jesus, de quem era Jesus, da natureza de Jesus, se ele era divino, se ele era humano. Tinha vários tipos de crenças, gnósticas, docetistas, enfim, várias. Não vou lembrar aqui todas de cabeça, mas posso te dizer com certeza que existiam vários tipos de crenças acerca de Jesus. Então, voltando aqui ao assunto de ontem, apesar de eu não acreditar que houve uma grande conspiração a respeito de tentar esconder algo da gente, é a Bíblia mesmo que confirma e a história mesmo que confirma. O cristianismo vivido lá no primeiro século era uma fé simples, vivida nas casas, de forma simples. Não era uma prisão religiosa, não era, cheia de ordenanças, regras e tal. Inclusive a Santa Ceia não era Santa Ceia, era um jantar comunitário, né, que eles faziam de casa em casa, partiam o pão de casa em casa, né, e não havia nenhum necessitado algum entre eles, né. Apesar de eu não acreditar numa grande conspiração, o que existiu? Um desenvolvimento que transformou aquela fé simples dos apóstolos, que era vivida nas casas, era a partir do pão de casa em casa, era uma fé livre, foi para a liberdade que Cristo vos chamou, o texto vai dizer lá no Novo Testamento, não vos tornei novamente escravos desse jugo de servidão, de escravidão, que era a volta para o templo, circuncisão e outras coisas mais, né? Apesar de eu não acreditar em uma grande conspiração, houve, com o desenvolver da história, uma institucionalização da fé. Aqueles cristãos que eram perseguidos pelo Império Romano e pelos judeus, a partir do momento que a igreja foi institucionalizada, ela passou a ser perseguidora. Ela passou a perseguir as pessoas que discordavam dela. E ela se juntou à política. Essa institucionalização distorceu aquela fé simples, transformou aquela fé simples dos apóstolos em uma religião institucionalizada, coisa que Jesus nunca veio fazer, transformar o evangelho numa religião, numa nova religião. O evangelho é um novo modo de conduta de vida. Você roubava, você não rouba mais. Você matava, você não mata mais. Você adulterava, você não adultera mais. Jesus veio ensinar um novo modo de vida, uma nova conduta de vida. Mas a religião pegou isso aí, essa fé simples dos apóstolos, como começou a crescer o movimento, se transformou na religião oficial do Império Romano. E agora, quem quisesse adorar a Deus ia ter que ser no templo.
Está lá no Édito de Tessalônica, que foi a partir do quarto século que foi feito esse Édito de Tessalônica. Quem quisesse servir a Deus, adorar a Deus agora teria que ser no templo. E quem não fizesse isso ia ser considerado herege pela Igreja Católica. E aí, depois que houve essa institucionalização, essa igreja ela deixou de ser perseguida, esses cristãos que viviam de forma simples nas casas de forma livre, uma fé livre, deixaram de ser perseguidos para se tornar uma instituição religiosa perseguidora. E é por isso que você tem tanta gente idiotizada pela religião, que não concorda com alguém que não se reúne nos templos, tu tá entendendo? E essas pessoas xingam, ofendem, todo tipo de idiotice, né? Eu vou chamar isso aí de cristão idiotizado, na verdade, pela religião. Reunir-se como igreja e não na igreja é bíblico, não é no templo, porque é em espírito e em verdade. Porém, essa reunião, ela não é um fator soteriológico. O fator soteriológico é a fé em Cristo. Você crê em Cristo, você tem comunhão com os teus irmãos na rua, na casa, com os vizinhos. Você se dá bem com os teus vizinhos, você ajuda o teu vizinho necessitado que é cristão. Você tem comunhão com ele de verdade? Ou você só sai da porta de um templo para fora e você só mostra um personagem criado pela religião? Porque dentro da religião funciona assim. A maioria das pessoas lá é só um personagem. Da porta para fora elas são outra pessoa. Não existe essa obrigação de frequentar um templo religioso na Nova Aliança. Por quê? Porque na antiga aliança existia uma ordem de culto divino, uma ordenança, está lá em Hebreus. Não existe mais essa ordem. Ele removeu a lei junto com seus mandamentos e regulamentos que nós éramos obrigados a cumprir. Ir para um templo, prestar um culto religioso no templo, e se encerrou. A religião é que distorceu essa verdade. A mensagem original de Jesus era: arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo. Não era uma nova religião. Mas institucionalizaram a fé cristã e aí criou-se toda essa bagunça, né? Religião com política. Então, a partir do terceiro século, com Constantino, ele legalizou o cristianismo, mas a fé foi institucionalizada, começou a surgir os bispos e tal. Tudo aquilo que era dom lá no primeiro século, que era vivido nas casas, na comunidade de pessoas livres, foi transformado em uma religião institucionalizada. Mas me chama no privado que eu vou te passar material se tu quiser. Pega meu WhatsApp ali, que eu vou te mandar muito material para tu entender toda a manobra da religião, para tu não se deixar mais se sentir culpado por essa maldita religião dos homens. Beleza? Valeu!